Goulart. Vamos conversar sobre reforma trabalhista, então. Bom dia, Letícia. Obrigado pelo espaço. Espero poder colaborar aqui com o pessoal e principalmente, né, o público do meu bairro. Ótimo. Vamos lá, então. Tiago, diz pra gente, por que o governo decidiu fazer a reforma trabalhista nesse momento? O governo decidiu fazer a reforma trabalhista nesse momento específico porque está um cenário instável e de grande insegurança. Então é um cenário de crise, e o cenário de crise é o melhor cenário para fazer, empurrar reformas que tu normalmente saberia que o povo não aceitaria e que não seriam bem recebidas. Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o povo não consegue entender, não consegue parar para pensar, tipo, essa reforma aqui, o que está acontecendo? Isso aqui é benéfico para mim? É benéfico para isso? Não, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o povo não consegue absorver tanta informação, assimilar e as coisas passam. Nessa reforma que está agora, que está tramitando agora, os direitos dos trabalhadores vão ser conservados ou eles vão ser retirados? Isso é uma questão bem nebulosa, porque são textos e são propostas de questão dúbia, assim. Deixa propositalmente de uma forma que tu não consiga ter uma certeza lendo e que exige uma interpretação, que essa interpretação pode ser tanto para retirar direitos como para reduzir direitos. Então tem alguns pontos, como por exemplo do home office, que viriam para retirar alguns direitos dos trabalhadores, como por exemplo direito à hora extra e direito à carteira assinada também, porque seria da forma que está sendo votada, da forma que querem que passe a reforma, seria uma substituição da pejotização, que antigamente, né, as empresas te obrigavam a criar um CNPJ e tu era um profissional autônomo, sem carteira assinada, sem 13º, sem férias e principalmente sem horas extras. Aí, como isso acabou ficando manjado, acabou tendo muita sentença condenando as empresas por causa disso, tinha que ter uma evolução. A evolução, eles pegaram algo que já existe, que já é consolidado na Justiça do Trabalho, que é a questão do home office, e assinam como uma inovação, como algo moderno, sendo que já é pacificado esse assunto há 10 anos na Justiça. E me diz uma coisa, essa reforma, ela altera algum artigo da Constituição Trabalhista? Sim, sim. Ela cria novos artigos e retira outros. Mas isso é um ponto que está meio complicado, que talvez não vá ser aprovado, porque está pesando muito. Inclusive, a Associação dos Juízes está totalmente contra, e os juízes estão sendo militantes, especialmente dois juízes, em especial a doutora Valdete Souto, que é daqui do Rio Grande do Sul, e o Jorge Souto Maior, que é de São Paulo, que inclusive estão até sofrendo represálias do ministro Ives Granda, por serem contra essa reforma e estarem realmente fazendo uma militância contra, porque vai alterar questões e artigos importantes da CLT. Um tema muito discutido agora é essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado, né? O que significa isso e quais vão ser os impactos para o trabalhador? Isso significa que, na teoria, o trabalhador poderia negociar diretamente com seu patrão, com a empresa, e isso prevalecer sobre as leis. Então, ele poderia negociar diretamente sobre a questão de salário, sobre a questão de jornada de trabalho, dias de trabalho, horas, folgas, que isso atualmente é proibido porque depende da questão de sindicato, depende da questão de prévia aprovação, porque o trabalhador ele é uma parte que se chama hipossuficiente, né? Uma parte frágil da relação. Normalmente, ele não tem tanto conhecimento de leis e nem de direitos quanto uma empresa, por exemplo, funcionário de uma grande empresa é uma parte muito frágil da relação. Principalmente se for multinacionais, os diretores têm conhecimento absurdo e é proibido justamente por isso, porque poderia, e sempre pode, prejudicar o trabalhador que não tem conhecimento de seus direitos e acaba cedendo muitas vezes por necessidade, que é o que na prática vai acontecer. A empresa vai propor a negociação e o trabalhador vai ter que aceitar por necessidade para não ficar desempregado. O desemprego só aumenta e isso favorece, digamos, a exploração da mão de obra. E essa negociação que o empregador vai fazer com o funcionário, ela vai valer para um funcionário ou, por exemplo, se uma empresa tiver 5 funcionários, ela vai valer para esses 5 funcionários também?
Não, aí seria individual. Pode pagar um salário X para o fulano e Y para o ciclano e fazerem a mesma função. Isso é outro ponto polêmico, porque aí vai gerar uma grande discórdia e insatisfação. Atualmente tem a questão da equiparação salarial que proíbe isso. Se tu faz a mesma função que X e tem mesmo tempo de serviço e tem a mesma qualidade de serviço, tem que ganhar o mesmo salário que ele. Então, isso derrubaria um dos princípios básicos do direito do trabalho, a isonomia, que é o princípio da isonomia. Isso seria, digamos, uma porta dos fundos para tirar esse direito que é muito disseminado nas empresas e elas tomam condenações de grande vulto por causa disso. Então, nesse caso, se o empregador, por exemplo, quiser pagar X para um e Y para outro, o que ficar insatisfeito vai ter que pedir para o empregador negociar com ele essa equiparação salarial, não vai mais ser através do sindicato, é isso? E nem através de ação. Ele teria que negociar e pode receber aquela resposta: se está insatisfeito, tem mais gente querendo. Daí, no caso, o outro aceita ou... E por necessidade, os trabalhadores vão acabar aceitando, infelizmente. Ok. Me diz uma coisa, Thiago, o que muda agora na jornada do trabalho dos trabalhadores com essa nova lei, se ela for aprovada? A princípio, nada. Tinha o projeto de 12 horas, de o trabalhador poder trabalhar 12 horas, que teve uma grande rejeição popular, teve muito impacto, teve muita crítica. Aí fizeram uma primeira alteração, depois fizeram uma segunda alteração, e agora nem se comenta mais. E tem a questão também da hora extra de não poder ser superior a 2 horas, que no primeiro momento queriam aumentar para 4 horas, e aí começaram a tentar confundir o povo. Primeiro disseram que não, essas 12 horas seria com essas 4 horas extras que seria acrescentada. Aí depois não conseguiram mais explicar e, por enquanto, não tem um projeto específico para isso. E o 13º vai ser preservado? Sim, 13º e FGTS são questões constitucionais que eles não conseguem aprovar nessa reforma trabalhista. Outro ponto muito discutido é a questão das férias, né? Tem uma série de alterações que foram propostas, né? O que vai acontecer? O projeto inicial é dividir as férias em três, poder tirar 10 dias, 10 dias e 10 dias. A princípio parece bom para o trabalhador, até o trabalhador pode achar que é um bom negócio. Mas como no artigo do Dr. Rodrigo Trindade, que é um juiz da Associação Nacional dos Juízes, ele explicou bem, isso não é nada benéfico para o trabalhador, porque o trabalhador precisa descansar, ele precisa ficar um grande tempo afastado da empresa para se desligar completamente e poder cuidar de si, por uma questão de saúde mental e psicológica. Então, o trabalhador fracionando suas férias 10 dias, 10 dias, 10 dias, ele nunca vai conseguir descansar, nunca vai conseguir se desligar da empresa. Então, acaba sendo bem prejudicial para o trabalhador, que ele nunca vai conseguir descansar realmente. Então, Tiago, a tua visão geral sobre essa reforma nesse momento é que ela não é benéfica para o trabalhador e sim para o empregador. Sim, e digo mais, ela é benéfica somente para os grandes empregadores. Para os pequenos e médios empregadores, não é nem um pouco benéfica também. Ótimo. Muito obrigada, Tiago, pela tua participação. De nada, agradeço o convite e a oportunidade.